filhos pecadores, Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Minhas mãos solicitam meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir a mão. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Pescador de outros lares, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama.
Senhor, tu me olhaste nos olhos, assomei, pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. A saideira. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração,
por toda a minha vida. Te louvarei nos pensamentos meus, te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero. Somente em ti encontrarei. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei nos pensamentos meus, te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero. Somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero. Somente em ti encontrarei. Encontrarei. Bom dia a todos, que Deus abençoe o trabalho de vocês hoje. Gratidão, Toninho, pela participação. Deus te abençoe. Muita saúde para o seu irmão aí. Estamos orando por ele. Isso. Nós vamos fazer a nossa prece inicial e hoje com o coração cheio de gratidão a Deus, né, por esse dia lindo que Ele proporcionou para cada um de nós. E nós vamos juntos, nesse momento de gratidão, fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Colocando aqui todas as pessoas que estão necessitadas nos meus planos de vida, pessoas internadas. Vamos orar hoje pelo pessoal aqui do Felício Roxo, pela qual eu tive a oportunidade de estar aqui. Vamos orar para todos os pacientes deste hospital, colocando Nadir Geraldo da Silva, também orando para as pessoas que estão restabelecendo em casa, em outros hospitais, todas as pessoas contaminadas pelo Covid, e as pessoas que desencarnaram também, orando por elas e por todos os familiares. E, mais uma vez, a nossa gratidão a Deus, agradecendo a oportunidade da vida e a oportunidade do estudo. Gratidão. Thelma, você tem aí 1 hora para falar para nós, tá? As perguntas e respostas no final, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Combinado, amigos. Bom dia. Muita alegria que a gente se reúne. Todo mundo me ouvindo bem? Tudo bem. Um abraço a todos. Preparar para o novo trabalho aqui. Deus abençoe vocês. Isso. Toninho, valeu demais, hein? Estou te seguindo. Valeu, querido. Siga meus bons. Isso. E com Deus. Um abraço a todos aí. Tchau. Obrigado, Toninho. Então, vamos nos preparar para estudar mais um pouquinho nessa bela manhã, como diz a Cida. Abençoados. Amigos, eu sempre me pergunto isso. Nós temos noção da quantidade que Deus nos ajuda? Nós temos noção, assim, da enormidade que os benfeitores têm dedicado a nós diariamente, segundo a segundo, o ar que respiramos, o planeta que estamos residindo temporariamente. Nós temos essa consciência quando
nos acordamos, quando olhamos um para os outros. Nós temos noção do trabalho que o Cristo tem realizado a nosso favor? Quantos anos esse Cristo tem trabalhado para nós? Nós temos noção da parte que nos cabe também em atenção aos outros companheiros? Muito interessante quando a gente se propõe a refletir, porque a reflexão, ela parte do nosso olhar para as coisas que estão ao nosso derredor, e elas também fazem com que o externo influencie o nosso olhar, o nosso pensamento. E é com muita alegria que nós devemos sempre agradecer a Deus, nosso Pai, porque esse Pai tem trabalhado muito para nós. Muito para nós. E seria tão bom se a gente se esforçasse também para estar à altura da quantidade de bênçãos que temos recebido. E é interessante que a gente lembra lá de João, né? Quando ele fala, quando Cristo fala, que o Pai trabalha sempre, e eu também. O Pai trabalha sempre, e eu também. E aí a gente começa a perceber que tipo de trabalho Deus faz. Qual o trabalho que Deus faz? Ele cuida dos filhos, como todo bom pai, como toda boa mãe. Se dedica aos filhos, lhes dá conforto, tranquilidade, paz, condições de trilhar e de nos transformarmos em seres melhores diariamente. Olha que bonito. A gente passa um olhar sobre as coisas que têm acontecido e muitas das vezes a gente ainda não consegue perceber que aquilo é para que nós nos tornemos seres melhores. Esse é o grande objetivo. Será que nós vamos hoje, nesse belo domingo, trabalharmos para sermos seres melhores? Filhos melhores? Irmãos melhores? Será que nós vamos ser melhores conosco? E aqui, amigos, gostaria de lembrar que nós não estamos conversando de corpo com corpo, não. Nosso objetivo hoje é de refletir sobre as questões espirituais, de espírito para espírito, que é o que sobrevive a tudo, a todas as transformações que acontecem no mundo, no universo. Nós somos os seres que vamos continuar a nossa caminhada eternamente. E esse saber precisa transformar o nosso dia a dia. Necessita, para que alcancemos a felicidade. E nesse momento, nós estamos felizes. Nesse momento, nós estamos conectados aos melhores, aos benfeitores da casa do Chico, junto ao nosso anjo da guarda, que nós possamos trabalhar isso em nós, para que sejamos irmãos e filhos. Porque abençoado nós somos o tempo todo. Abençoado nós somos o tempo todo. Precisamos lembrar disso com mais frequência, não é? Precisamos lembrar disso com mais frequência. Acordamos hoje na carne com uma tarefa divina, como está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. O objetivo do nosso dia hoje está lá posto. E todos nós sabemos qual que é o nosso objetivo de vida. Todos nós sabemos.
é de sermos felizes. E não há felicidade se não houver conexão com Deus. Não há felicidade sem a conexão com Deus. Não há felicidade se não buscarmos atender com sabedoria, com a paz, com entendimento, as leis divinas. E é isso que eu rogo, e é isso que nós rogamos. Que nós tenhamos esse despertar em nós para essa felicidade. Pode parecer que é difícil, mas na verdade é trabalhosa. É trabalhosa. Como damos trabalho para Deus? Nosso Pai trabalha sempre, o Cristo trabalha também, e nós também precisamos trabalhar. Mas qual o sentido desse trabalho? Qual o sentido desse trabalho? O trabalho que necessitamos é o trabalho de nos fortalecermos para que nós possamos, junto com o Cristo e junto com o Pai, realizarmos as obras que nos competem. Para que busquemos um trabalho que fortaleça o espírito. Uma academia, né? Nós precisamos malhar espiritualmente. Necessitamos disso para ficarmos bem, felizes. Hoje nós vamos tratar de uma lição que está lá no livro, Alvorada Cristã, capítulo 36, O Maior Pecado. E lá em casa, isso já deu pano para manga, porque na hora que eu falei qual que era o maior pecado, a minha companheira, a esposa, falou, não é isso não é assim que eu vejo. Pois é, nós vamos comentar aqui um pouquinho, para ver se a gente consegue entender o que o Neio Lúcio quis trazer para a gente sobre o maior pecado. Vamos fazer a leitura da lição, depois nós voltamos esmiuçando ela aos poucos, combinado? Então, Neio Lúcio, ele narra para a gente. Um sacerdote sábio, desejando ensinar o caminho do céu aos crentes que confiavam nele, rogou a Jesus, depois de longas meditações e sacrifícios, lhe fosse revelado qual o maior impedimento contra a iluminação espiritual. Qual o maior impedimento contra a iluminação espiritual. Com efeito, de mente limpa, dormiu e sonhou que era conduzido à porta celestial. Nimbado de esplendor, um anjo recebeu o benevolente. Clamou o sacerdote: mensageiro de Deus, venho rogar a verdade para as ovelhas humanas que me seguem. Venho rogar a verdade para as ovelhas humanas que me seguem. E a entidade angélica indagou: que pretende saber, sacerdote? Peço esclarecimento sobre o maior obstáculo para a alma na marcha para Deus. Sei que temos 7 pecados mortais que aniquilam em nós a graça divina, na ascensão para o alto. Sob a influência de semelhantes monstros, rola o espírito no despenhadeiro infernal. Entretanto, desejaria explicações mais claras quanto ao problema do mal, porque nossas faltas variam ao infinito. O anjo considerou sorrindo. Ô sacerdote, a solução é simples. Quais são os pecados a que te referes? O ministro da fé movimentou os dedos e respondeu: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Deles nascem as demais imperfeições.
ressaltou o sacerdote. O mensageiro, contudo, acrescentou: no fundo, porém, podemos reduzi-los à unidade. Todos os pecados, inclusive os mortais, procedem de uma fonte única. Todos os pecados, inclusive os mortais, procedem de uma fonte única. O sacerdote curioso suplicou: ó, anjo amigo, aclara-me o entendimento. Há muitos aprendizes na terra aguardando minha palavra. O emissário da esfera superior, sem qualquer presunção de superioridade, passou a elucidar. Sacerdote, Telmo, amigos, amigas, escuta e atende. O mensageiro diz: se o soberbo trabalhasse para o bem de todos, não encontraria esse ensejo de cultivar o orgulho e a vaidade que o levam a acreditar-se ponto central do universo. Se o avarento conhecesse a vantagem do suor na felicidade dos semelhantes, não se entregaria à volúpia da posse que o obriga a acumular dinheiro inutilmente. Se o homem inclinado à tentação dos prazeres fáceis aprendesse a despender as próprias forças em favor da elevação coletiva, não disporia de ocasião para prender-se às paixões aniquiladoras que o arrastam ao crime. Se as pessoas facilmente irracíveis estivessem dispostas a servir de acordo com os desígnios divinos, não envenenariam a própria saúde com remorsos e angústias injustificáveis. Se o guloso sacerdote vivesse atento à tarefa construtiva que lhe cabe no mundo, não se escravizaria aos apetites devastadores que lhe arruinam o corpo e a alma. E se o invejoso utilizasse a existência no trabalho digno, não gastaria tempo acompanhando maliciosamente as iniciativas do próximo, complicando o próprio destino. Como vê, diz o mensageiro a todos nós, o maior pecado, o maior dos pecados, a causa primordial de todos os males é a preguiça. É a preguiça. E o benfeitor arremata dizendo: sacerdote, dá trabalho edificante às tuas ovelhas. Dá trabalho edificante às tuas ovelhas. E convence-te de que, na posse do serviço, não se afastarão do caminho justo. O sacerdote não mais teve o que perguntar. Despertou pela manhã, edificado, e do dia seguinte em diante, o povo reparou que o ministro modificara as pregações. Bonita lição, né? Do nosso querido Neio Lúcio. Pois bem, amigos, vamos comentar um pouquinho essa bela lição. A lição começa falando de um sacerdote sábio. Ele tinha conhecimento das letras, como nós. Nós temos o conhecimento das letras. Nós temos o conhecimento das letras. Não temos? Nós sabemos que o Cristo já veio e deixou para nós um novo mandamento. Está lá em João 13, 34.
Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para os outros. E aí a gente percebe esse sacerdote sábio desejando ensinar o caminho dos céus àqueles que estavam junto com ele. E que ele, sabedor de que tudo de bom vem do Pai, chega até nós através do Cristo, ele rogou ao Cristo, a Jesus, que lhe fosse revelado qual o maior impedimento contra a iluminação espiritual. Então, é interessante a gente observar que isso foi alcançado depois de longas meditações e sacrifícios. Meditações sobre o que ele andava partilhando com as suas ovelhas. Sobre o que a leitura estava acontecendo nele. Sobre a prática que ele estava realizando. E ele, intimamente, ele percebia que faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. E aí é o nosso momento de quando fazemos essas meditações, essas reflexões, solicitarmos ao alto, ao nosso Pai, aos benfeitores, ao Cristo, a luz para que possamos ver as coisas com mais clareza. Perceber que, por mais que eu domine as letras, muitas vezes eu sinto pouco. O meu coração está pouco envolvido. A minha racionalidade, a minha intelectualidade está muito desenvolvida. E é necessário que a gente faça esse movimento para equiparar a razão e o sentimento. Que é o que o nosso benfeitor Emmanuel fala para nós, lá no livro Pensamento e Vida, quando ele trata das duas asas. Amigos, não nos faltam letras, não nos faltam palavras, não nos faltam reflexões quando adentramos a uma internet, quando adentramos à sociedade, ao trabalho, não nos faltam recursos das letras. O que nos falta muitas das vezes é sentir o que essas letras querem dizer. E nós, como estudantes, cristãos espíritas, nós sabemos do esforço que necessitamos fazer para sentir além da matéria. As duas asas. Amor e sabedoria. Por isso que o Cristo fala para nós, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Amar não é sentir? Amar não é ser misericordioso, caridoso? Amar uns aos outros. Ver o outro como um irmão, como um companheiro. Gente, olhar para o paizinho, para a mãezinha, olhar para o maridozinho, para a esposinha, para o filhinho, para a filhinha, para o vizinho, para a vizinha, para o nosso bairro, para o nosso país, para o nosso planeta, para o nosso universo, que é a herança que Deus nos dá. Porque não achem vocês, amigos, que Deus é pão duro, que o nosso Deus é michuruco. Não. Ele é farturento. Nosso Deus, nosso Pai é farturento. Vocês já plantaram uma semente?
Os amigos já plantaram uma semente? Os amigos sabem qual que é o processo de desenvolvimento dessa única semente? Um caroço, uma semente de abacate, quando plantamos, ela só dá um abacate? Ali naquela semente, aquele caroço, está definido pelos benfeitores espirituais que ela vai dar uma única fruta. A laranja, o milho, só vai render um fruto. Não, a proposta divina é exagerada de boa para nós. Exagerada de boa. Muito boa. Por isso que eu gosto de lembrar que nosso Pai, ele é farturento. Farturento. Ele nos dá em proporções que nós não temos noção. E o mais legal de quando você pensa naquele abacateiro, filho daquele caroço, aquela árvore enorme, ela vai dar inúmeros frutos. E todo ano ela vai dar frutos. Todo ano. Eu me lembro quando era garoto, lá em casa tinha 2 pés de abacate. Todo ano começou a dar, e ele foi gostando de produzir frutos para nós, cumprindo o seu compromisso. Que isso é maravilhoso. Aquele pé de abacate lá em casa, ele era santo. Por que ele era santo? Porque ele se santificava toda vez, todo ano, quando ele produzia os frutos saborosos para nós. Ele cumpriu a sua missão aqui. Ele deu frutos, deu sombra, deu alimento, em quantidades que a gente não tem condição de perceber. E é por isso que a gente precisa olhar para o universo, o que a gente chama hoje de natureza, que na verdade é a providência divina, alimentando os seus filhos, os corpos dos seus filhos, e deixando para nós a percepção do quanto é divino, quando nós temos olhares divinos para as coisas. Por isso que a gente gosta tanto de ressaltar a colocação de Alcione, lá no livro Renúncia, capítulo 2, ela fala para nós assim: a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo, do nosso irmão maior, precisa ser, primeiro, conhecida, as letras, precisa ser meditada. Conhecida, meditada. É o que o sacerdote está fazendo aqui. Ele conhece as letras. Ele precisa meditar, e ele meditou sobre ela. Mesmo tendo as letras em mãos, ele não conseguiu tirar dali a essência, o espírito da letra. Aí ele roga ao Cristo. E aí ele começou, no final, os fiéis repararam como é que ele tinha mudado. A mensagem precisa ser sentida e vivida. Olha que beleza esses 4 passos. Gente, isso serve para todas as nossas relações. Deus, o Cristo, os nossos familiares, eles também precisam ser conhecidos, meditados, analisados, observados, sentidos e vividos, convividos. Esse processo também precisa acontecer em nossas relações. Sentir o outro, conhecer o outro, refletir sobre as dificuldades do outro, caminhar junto com ele. O benfeitor aqui, na lição que a gente está explorando, ele tinha todos esses processos prontos para frutificar nele. E não duvidem, amigos, que nós também nos encontramos na mesma posição desse companheiro. E não duvidem, amigos, que nós também temos um anjo, um mensageiro de Deus, pronto para nos atender quando estivermos
meditando e nos esforçando, que é o sacrifício, o esforço para nos melhorar e melhorar toda a obra do Senhor, com a ajuda dele. Não duvidem disso. Toda vez que nós nos propomos a resolver uma questão em nossa vida, qualquer situação, para o bem, desce um batalhão de amigos para nos favorecer. Não tenho dúvidas disso. Desce um batalhão de amigos para nos atender. E é interessante que na conversa que o anjo tem com o sacerdote, primeiro o anjo pergunta para o sacerdote o que ele pretende. O que eu pretendo fazer com as letras que eu tenho em casa? E olha que nós, cristãos espíritas, somos campeões de livros, campeões de textos. Não somos? Livro para poder ler nessa e nas próximas reencarnações. Mas o que eu pretendo fazer com isso? E aí o sacerdote sábio fala: peço esclarecimento sobre o maior obstáculo para a alma. Ou seja, ele sabe que existe um obstáculo, ele sabe, eu sei, nós sabemos que nós temos obstáculos a vencer. No nosso domingo. Nesse domingo nós temos dificuldades, obstáculos a vencer. Peço esclarecimentos sobre o maior obstáculo para a alma, na marcha para Deus. Opa! Então nós temos um alvo. Nós temos um alvo. Nós marchamos, né, em direção a quem? Gente, e aqui, entendam Deus como Pai, tá? Entendam aqui essa marcha para Deus como uma marcha para o nosso Pai. Porque nós saímos, nos afastamos dele, mesmo estando na presença dele, nos afastamos dele. E isso é de muita naturalidade. É de muita escolha da nossa parte. Nós escolhemos nos afastar. Nós, reencarnados, escolhemos cuidar mais das coisas materiais do que das coisas espirituais. Isso é lindo. A gente começar a meditar sobre as escolhas que tenho feito. Quais são as escolhas que eu tenho feito? Estão de acordo com o meu objetivo, que é me aproximar desse Pai? Está de acordo? E aí o sacerdote pergunta, né? Desejaria explicações mais claras quanto ao problema do mal, quanto ao problema das minhas escolhas equivocadas, quanto ao problema de eu gostar de algumas coisas que eu sei que não são boas. Por que eu não consigo me desvencilhar dessas coisas? Explicações mais claras. E isso, amigos, muitas das vezes, a gente precisa se conhecer. Né? Como estava lá no pórtico de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Estava escrito mais uma coisinha lá, tá, gente? Nada em excesso. Conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. É interessante que o sacerdote sábio, ele fala assim, porque nossas faltas, as nossas escolhas equivocadas variam ao infinito. E aqui eu fico pensando quanto achamos que somos bonzinhos, quanto achamos que somos perfeitos. Não, eu só tenho que melhorar só esse ponto. Os outros eu já estou tudo resolvido. Não é isso a nossa
percepção de nós mesmos hoje? Porque nossas faltas variam ao infinito, declara o sacerdote sábio. Variam ao infinito. E aí o benfeitor, ele traz uma resposta que nos assusta, porque ele fala que a solução é simples. Ele fala que a solução é simples. Ou seja, o que para nós parece uma coisa imensa, até impossível de ser vivida, para os benfeitores, é uma simplicidade. E aí, eu me lembrei de Mateus 5,44, quando Jesus fala para nós assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E o meu mandamento é este, João 15:12, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos, diz Paulo aos Romanos, dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si mesmo. E ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, o que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Olha que interessante. Então a solução é simples. Por quê? Devei-vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. A solução é simples, não é, amigos? Mas qual o tipo de amor que nós estamos falando? É o amor de Deus, o amor do Pai, o amor da criatura. E o amor de Deus é sempre trabalhar para o bem do outro. Esse que é o amor. Muitas das vezes a gente acha que amar é dar flores. Vem aí o Dia das Mães, né? Será que é dar flores, é dar presente? Será que é esperar o presente? E tem isso. A mamãe pode ficar triste porque não recebeu o presente. Não é? Nossa, mas se eu chegar lá na casa da minha mãe sem um presente, não, ela vai ficar super triste. Que tipo de amor que nós estamos falando? Que tipo de fraternidade que nós estamos falando? Que tipo de carinho que nós estamos falando? Por isso que nós começamos a nossa fala falando do objetivo de Deus para conosco. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. E nós necessitamos nos atentar para a lei divina. Divina. Cumprindo as leis civis, estaremos nos aproximando das leis divinas. No Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem isso claramente. Dizem isso muito claramente. Que o primeiro passo é cumprirmos as leis civis, para que nos aproximemos das leis divinas, das leis morais. É o primeiro passo que necessitamos dar. Porque nós estamos a caminho da luz. Nós precisamos nos limpar dos equívocos que tanto gostamos, que está tão enraizado em nós. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Eu amo a Deus? Eu amo a Deus? O sacerdote está fazendo essas perguntas aqui para nós. O anjo está dando a solução que é de uma simplicidade. Amar. Cuidar. Zelar. Caminhar junto. Meditar sobre o que estou fazendo agora.
trabalhar hoje para que o amanhã seja melhor para todos no universo, porque estamos ligados a todos no universo. A nossa boa intenção, o nosso bom pensamento se soma ao pensamento do outro, de uma nação, de um país, de um planeta, e auxilia a todos que necessitam. E aí, quando o benfeitor vem dizendo aqui sobre esses pecados, e ele vem trazendo um a um, a melhor prática. E ele fala, escuta e atende. Ele fala para o Telmo, ele fala para nós. Escutemos e atendemos. Atender é realizar o que está sendo posto. Não é? Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. O amor não faz o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. Gente, e cumprir a lei dá uma leveza na alma, dá uma tranquilidade na alma, que vocês não fazem ideia como é bom cumprir a lei, como é bom pagar, como é bom perdoar, como é bom. Isso dá leveza, dá um sono tranquilo, um sono gostoso. Olha, eu me desentendi com fulano. Liguemos imediatamente para essa pessoa e peça desculpa. E eu recomendo que não explique o que aconteceu, só peça desculpa. Não tente justificar, porque vai piorar. Somente peça desculpa. Tranquilize o seu coração, perceba o seu equívoco, e muitas das vezes o equívoco aconteceu porque a gente queria o bem, mas a gente esqueceu de perguntar à pessoa o que ela queria. E aí nós fizemos isso. Isso vai acontecer muito no próximo domingo. Em vez da gente perguntar para a mamãe, né, o que ela gostaria de receber, a gente vai ao supermercado, a gente vai ao shopping, a gente vai às lojas tentando adivinhar o que o outro quer. Basta perguntar. Perguntemos ao outro o que você necessita. E se ela falar que é um abraço? E isso é muito engraçado, que isso já aconteceu comigo. Mamãe, o que a senhora quer do Dia das Mães? Ô, meu filho, vem almoçar comigo. Me dá um abraço. Você já faz tanto por mim. Precisa de presente. Aí a gente, teimoso, a gente não atende. Falei, não, eu vou comprar uma geladeira para ela. Não, a geladeira está muito velha, vou comprar um micro-ondas, vou trocar o colchão. Mas, o que ela respondeu quando nós perguntamos? Qual é a necessidade? Escuta e atende. Escuta e atende. E aí ele fala para a gente, se o soberbo trabalhasse para o bem de todos, não encontraria ensejo de cultivar o orgulho e a vaidade. Se nós trabalhássemos para o bem de todos, não sobraria tempo para o orgulho e para a vaidade. E o que leva a isso? Acreditar-se o ponto central do universo. O soberbo tem isso, né? Ele se acha a pessoa mais importante do mundo e fica bravo com Deus quando aparece alguma pessoa melhor. Vaidoso. E o avarento? Se o avarento conhecesse a vantagem do suor na felicidade dos semelhantes, porque o avarento tem uma ânsia, né, um desejo. E eu lembro de uma história muito saborosa que tinha um rapaz que ele deixava o carro na rua. E aí ele pôs lá uma tranca simplesinha, e aí passou um outro irmão e tentou roubar o carro dele. Não conseguiu. Aí, no outro dia, ele arrumou uma tranca mais firme, né, que ele acreditava ser melhor. E aí, no outro dia, o rapaz
tentou roubar de novo o carro, não conseguiu de novo. E aí ele falou assim, olha, eu preciso aumentar a segurança do meu carro. Arrumou um outro dispositivo, instalou no carro. E o irmão passou lá de novo e tentou roubar aquele carro, não conseguiu de novo. E aí ele, muito inconformado com isso, comentou com o sacerdote sábio, olha, está acontecendo isso comigo. Aí o sacerdote olhou para ele e falou assim, que bom que você está tomando as providências. Mas você já imaginou o dia que esse irmão que passa lá se dedicar ao trabalho do Cristo? Você já pensou como ele vai ser sensacional? Não vai perder uma campanha do quilo, não vai perder uma tarefa, né? Vai estar dedicado àquilo, àquele compromisso. E é isso que a gente precisa ver muitas vezes no outro. A dedicação. E cabe a nós auxiliarmos esse soberbo, esse avarento, esse homem inclinado à tentação dos prazeres fáceis. A gente precisa propor a ele uma mudança de algo, porque a energia ele já tem. Se as pessoas facilmente estivessem dispostas a servir de acordo com os desígnios divinos, não envenenariam a própria saúde com remorsos e angústia injustificáveis. Por que acontece esse envenenamento? A gente não pede desculpa. A gente não pede perdão. E aí cria um remorso, que uma angústia. Por que isso está em nós? Como diz a minha mãe, está pesado, põe no chão que o outro carrega. Põe no chão que o outro carrega. Se nós não damos conta, roguemos a Deus, roguemos a Jesus, meditemos sobre o porquê que aquilo não está tendo o sucesso esperado, porquê que aquele ato, aquela situação não está trazendo a mim a paz íntima, porquê que não está acontecendo o que necessita acontecer. A forma, a energia que eu estou colocando. Envenenam a própria. Viu, gente? Não envenena o outro, não. A gente ficar remoendo algumas coisas vai nos envenenando a nós. Envenena a nós. Remorsos e angústias. E é interessante que ele fala aqui sobre o guloso. O guloso é aquele que tem desejo de sempre mais, não é isso? Sempre mais, sempre mais, sempre mais. Não fica satisfeito. Ele fala, se o guloso vivesse atento à tarefa construtiva que lhe cabe no mundo, tarefa construtiva, não se escravizaria aos apetites devastadores que lhe arruinam o corpo e a alma. Olha só, o trabalho, gente, o desejo, o envolvimento cada vez mais com as tarefas, se elas fossem direcionadas às tarefas construtivas, nós estaríamos muito bem física e espiritualmente. Mas a nossa guludice ainda é para com as coisas materiais. Ainda é. Porque daqui a pouco acaba. Isso é bom de saber. Daqui a pouco acaba. E se o invejoso utilizasse a existência no trabalho digno, não gastaria tempo acompanhando maliciosamente as iniciativas do próximo, complicando o próprio destino. Gente, será que ainda vamos demorar a ter percepção que precisamos cuidar bem de nós, espiritualmente? Será que nós, estudantes da doutrina dos Espíritos, à luz do Evangelho, será que nós ainda não percebemos que quando Jesus fala, vou preparar-vos lugar, ele está falando que a vida continua e que se nós não nos lapidarmos hoje, se nós não deixarmos a soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja, a preguiça, hoje, na hora que a gente for
tivermos a oportunidade desse novo caminhar em outra situação, será que nós ainda não entendemos que nós vamos ter dificuldade? Será que nós não entendemos ainda que os vícios que tem hoje, a necessidade de ser mais virtuoso, isso vai dificultar esse próximo passo? E não é para o vizinho, não é para o papai, não é para a mamãe, nem para o irmão, nem para o marido, não. É para nós próprios. Nós temos que ter esse olhar para conosco. Eu preciso melhorar hoje. Por isso que ele trata da preguiça. Porque nós estamos parados, assistindo vídeos, lendo, mas não operosos. Não operosos. E é isso que ele fala. Como vê, o maior dos pecados, a causa primordial de todos os males é a preguiça. Falta de ação. Falta de atividade junto com Deus. Nas coisas de Deus. Porque quando Jesus fala, meu Pai trabalha sempre e eu também, ele trabalha sempre para nós. Trabalha sempre para nós. E nós precisamos trabalhar para ele, para os que estão ao nosso derredor e para nós. Porque essa comunhão de desejos benéficos fortalece o espírito, fortalece o corpo, fortalece a família, fortalece o planeta. E aí o benfeitor finaliza. Sacerdote, dá trabalho edificante a tuas ovelhas. É isso que nós precisamos fazer conosco. Nós necessitamos dar trabalho edificante para nós. Nesse domingo. Nós necessitamos dar trabalho edificante às nossas ovelhas. E esse trabalho edificante exige que nós nos transformemos em seres melhores. Eu preciso aprender a falar melhor. Eu preciso aprender a ouvir melhor. Eu preciso aprender a sentir o outro melhor, a respeitar o outro melhor. O amor, respeito, o amor, carinho, o amor, misericórdia. E aí a gente lembra de Paulo, lá em Gálatas, pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, 2 pontos, abre aspas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que lindo. O processo não é primeiro eu me amo, depois eu amo o outro, não. O processo é eu amo todos junto, e todos juntos vamos nos amar. E andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Porque se entregar a Deus, cumprir a vontade de Deus, tem que ser saboroso. Tem que ser saboroso. Né? Nós chegamos à hora do nosso chat. Coisa boa, né? Vamos ver o que temos aqui de perguntas. Tem bom dia, tem assim seja, assim seja. Tem assim seja. Gente, por favor, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta, quem tiver algum protesto, coloque aqui no chat para a gente olhar, tá bom? Coloque aqui que nós vamos refletir sobre essas dúvidas que os amigos têm. Enquanto não aparece a pergunta, nós vamos aqui na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Ele fala assim para nós. Deponde, deixe, pois, toda malícia, toda astúcia, todo fingimento, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual, que vos fará crescer para a salvação. Se é que tendes saboreado qual suave é o Senhor. Estou lendo aqui uma versão da Bíblia Ave Maria, tá? Olha que linda.
Olha que colocação sensacional desse benfeitor. Ele solicita a nós. Pedro conviveu com o Cristo. Ele cita a nós. Cita para nós que nós deixemos toda malícia, toda astúcia, todo fingimento, invejas e toda espécie de maledicência. Como crianças. Gente, olha que sensacional. Quando a gente deixa esses penduricalhos, vamos tratar assim, quando a gente deixa essas coisas de lado, quando o coração está leve, a gente chega perto daquele que sempre brigou com a gente e fala assim: ô inocente, que pena que você não conhece o Evangelho como eu estou buscando compreender. E já não te vejo mais como um adversário, minha vida. Te vejo como um irmão que necessita de carinho, de amor. É isso que o Pedro está falando aqui para a gente. Deixemos toda a malícia. Se o outro é malicioso, se eu sou malicioso, vamos diminuir essa intensidade de olhar? Como diz o André Luiz, lá no livro Agenda Cristã, o mal não merece comentário. Gente, é sensacional isso. O mal não merece comentário. As coisas negativas não merecem comentários. Vamos olhar a parte boa. Vamos olhar a parte boa. Nossa, no país, no mundo agora, milhões de pessoas adquiriram o vírus. E apenas 0,3% desencarnaram. O resto voltaram para casa. Olha que lindo isso, que gostoso saber disso. Ou seja, 99,9% das pessoas que contraíram o vírus retornaram para casa. Que maravilha! E os que não retornaram para casa voltaram para a outra casa, a casa do Pai. Foram para outro departamento. Estão sendo cuidadas, estão sendo amadas, alimentadas, estão recebendo todo o carinho, gente. Porque nós estamos, não sei se vocês sabem disso, nós estamos na casa de Deus. Nós estamos na casa do nosso Pai. Encarnado ou desencarnado, estamos na casa de Deus. E Deus coloca à nossa disposição um batalhão para nos cuidar. Então, fiquemos muito tranquilos com isso. Não é isso que o Pedro está falando? Deixai toda a maldade. Gente, é maldade da nossa parte acharmos que Deus não está cuidando. Nós estamos viajando a maionese, não entendendo que Deus está cuidando de tudo. Filhos rebeldes que somos, né? Por isso que o Pedro fala aqui que sejamos como crianças recém-nascidas. Deixemos essas coisas. Deixemos essas coisas, foquemos todas as nossas energias, coisas boas. Direcionemos isso. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor. Não quero saber do mal. Não quero saber das coisas equivocadas. Não vou comentar isso. Eu vou prestar atenção nas coisas divinas que estão ao meu derredor. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual. O leite espiritual. Conhecimento espiritual. Que o sacerdote pediu. Que o anjo ofertou. O anjo ofertou em abundância, viu, gente? O anjo ofertou em abundância. Sempre assim, as coisas divinas são muitas. Desejai com ardor o leite espiritual que vos fará crescer para a salvação. Gente, a salvação é deixar de ser malicioso, deixar de ser astuto, deixar de ser fingido, deixar de ter inveja, deixar de querer as coisas materiais, desejar sempre as coisas espirituais. Essa é a salvação. Foi isso que o Cristo veio trazer para a gente. O Cristo veio trazer para a gente a percepção de encontrar o bom caminho. Jesus trouxe para nós o pensamento de Deus.
pensamento de Deus é esse. Amai-vos uns aos outros. Porque Deus, sabiamente, Ele entendeu que se nós amarmos um ao outro, nós estaremos amando a Ele. Olha como é que é simples, não foi isso que o benfeitor fala? A resposta é simples, a fórmula é simples. Ame ao outro e estarás amando a Deus. Ame a si e estará amando a Deus. Isso só é possível se estivermos na condição, se hoje saboreamos qual suave é o Senhor. Olha que sensacional. Só é possível largar tudo isso se a gente tiver a percepção de quanto que Deus é farturento. Só é possível essa leveza de espírito, essa leveza de domingo, se a gente saborear o quanto que Deus é bom conosco. Né? Gente, agradeço os comentários de todo mundo aqui. Agradeço esse domingo sensacional que vocês me propuseram, essa lição que vai ficar comigo por muito tempo. E eu vou lembrar que a gente fez esse estudo lá no Irmão Chico. Obrigado, Irmão Chico. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Muito bem. Cida, sou eu que vou fazer a prece? Pode sim, ser. Leão. Ei, Gislaine. Pode ser? Eu vou contar um segredo para vocês, então, antes da prece, pode ser? Que quem faz prece evolui mais rápido, viu? Então, muito obrigado pelo presente que vocês estão me dando, para a gente poder evoluir. Então, vamos, nesse momento, tranquilizar o nosso coração, a nossa alma, nos colocarmos como crianças recém-nascidas, que sabem o qual é bom, o quanto é bom esse nosso Pai, Senhor amado, Senhor que nos ama, Senhor que nos dá esse banquete maravilhoso de estarmos na sua casa, cada dia te conhecendo um pouquinho, Pai, cada dia conhecendo o outro, cada dia conhecendo a nós, iluminados pelo exemplo do Cristo. Agradecemos, Senhor, pela vossa paz. Agradecemos, Pai, pelo vosso carinho. Agradecemos pelo leite que chega para nós nesse momento de que tanto estamos equivocados. Damos, Senhor. Queremos dar-te, Senhor, o nosso tempo, o nosso trabalho, o nosso esforço. Põe, Senhor, a boa tarefa em nossas mãos e que nós não nos esquivamos das tarefas que exigem um pouquinho mais de nós. Pai amado, rogamos a vós as melhores bênçãos, para que possamos auxiliar a todos nesse universo, a todos nesse planeta, todos no nosso país, a todos na nossa cidade, a todos no nosso bairro, a todos na nossa casa. Que sejamos, Senhor, o sal da terra e a luz do mundo, em todos os lugares que o Senhor nos direcionar. Que possamos, Senhor, ter a doçura em nossos lábios e o trabalho em nossas mãos. Obrigado, Senhor. Que assim seja.